mundial. Até porque eu não sou, né? Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa aula de hoje relembrando o que a gente viu na aula passada. Beli, e a atividade que você passou? Você não vai corrigir hoje, não? Não, eu não vou corrigir a atividade de hoje, por conta que vocês têm até hoje para entregar. Então, a atividade eu vou corrigir na semana que vem. Então, na semana passada, nós estamos sobre trabalho de uma força constante. O que é uma força constante, Feliz? É uma força que não muda o módulo, não muda o valor numérico. Uma força constante, ela tem sempre o mesmo valor. E o que é trabalho, Feliz? Trabalho é representado por essa letrinha grega, que pode ser escrita assim, pode ser escrita assim. A título de curiosidade, o nome dessa letra grega é tal. Você também pode escrever como um W, se você quiser. Que W significa do inglês work. Então, você pode usar essas três maneiras de escrever. Prof, trabalho é medida em newtons? Eu fiquei com dúvida disso na atividade. Não, Mari. Trabalho, Mari, é energia que uma força transfere. Trabalho, Mari, é medida em joule, esse J maiúsculo. Força, Mari, que é medida em newton. Trabalho é uma forma de energia. É energia que uma força transfere para deslocar um objeto. Então, o trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então, esse cosseno é o cosseno entre a força e o deslocamento. Tá certo? Então, essa é a fórmula do trabalho. Essa fórmula, ela só pode ser usada se a força for constante. Tá certo? Aí, na semana passada também, nós vimos três maneiras diferentes de aplicar essa fórmula. A fórmula oficial é aquela F vezes D vezes cosseno. Essa é a geral. Agora, você pode pegar essa fórmula e aplicar ela em três maneiras diferentes. Você pode aplicar quando a força é paralela e a favor do movimento. Quando a força é paralela e a favor do movimento, o ângulo é zero. E o cosseno de zero é 1. Então, ficaria F vezes D vezes 1. Por isso que a fórmula fica só F vezes D. Perceba, não é uma outra fórmula. É a mesma fórmula. N maiúsculo é Newton, Luiz. Isso mesmo. J maiúsculo é Joule. N maiúsculo é Newton. Não precisa saber escrever a palavra. Mas sempre calcular a força, bota o Newton no final. Então, quando a força for paralela ao movimento, o ângulo é zero. E aí, como o cosseno de zero é 1, o cosseno de zero não é zero. O cosseno de zero é 1. A fórmula se reduz, ela fica um pouquinho menor, ela fica só F vezes D. Quando a força é a favor do movimento, o trabalho é positivo. Ele é classificado, o nome que se dá para ele é motor. Quando a força é contra o movimento, o trabalho é negativo. Ele é classificado como resistente. Então, a favor do movimento, o trabalho é positivo e é classificado como motor. Contra o movimento, o trabalho é negativo, é classificado como resistente. Por exemplo, a força de atrito. Quando você arrasta alguma coisa, a força de atrito é contra o movimento. Então, como ele é contra o movimento, ele é classificado como resistente. Quando você fizer o cálculo do trabalho da força de atrito, vai dar negativo. Mas por que negativo, Beliz? Porque, quando está a favor do movimento, duas retas, finge que isso na minha mão, são as duas retas, força e deslocamento. A favor do movimento, o ângulo é zero. Quando está no sentido oposto, forma 180 graus. E o cosseno de 180 graus é menos 1. Por isso que o trabalho vai ser negativo. Porque fica F vezes D vezes menos 1. E aí o trabalho vai ser negativo. E o último caso especial é se formar um ângulo perpendicular, um ângulo de 90 graus. Se a força for um ângulo de 90 graus com o deslocamento, ela não realiza trabalho, o trabalho é zero, porque ela nem ajuda, nem atrapalha. Então, quando a força é perpendicular ao movimento, por exemplo, força normal, a força normal é uma força perpendicular ao movimento que nem ajuda, nem atrapalha no movimento.
Então, a força normal tem um trabalho que é igual a zero, porque o cosseno de 90 é zero. Aí você bota F vezes D vezes zero, qualquer coisa vezes zero é sempre zero. Prof, para haver um trabalho nulo, como no terceiro exemplo, e ainda houver um deslocamento, quer dizer que tem outra força atuante? Sim, Guilherme. A força que está atuando para mover o objeto é uma outra força. Não é aquela que o trabalho deu zero. Porque aquela que o trabalho deu zero não teve ação de uma força. Apesar, Guilherme, que também pode ter movimento se ação de uma força, tá? Que é o movimento uniforme. No movimento uniforme, a força resultante é igual a zero. Então, para ter movimento, não precisa necessariamente ser igual uma força, não, tá? Pode não ter força e ter movimento. Por que igual a zero? Espera que eu apagar tudo que eu já escrevi, Carlinhos, e vou fazer de novo. Por que, Carlinhos? O cosseno de 90 é zero. Aí você bota na fórmula trabalho é F vezes D vezes cosseno de 90. Como o cosseno de 90 é sempre zero, qualquer força vezes qualquer deslocamento vezes zero vai ser sempre igual a zero. Então, sempre que forma 90 graus, o cosseno de 90 graus é um valor zero. Aí zero vezes qualquer coisa é zero. Significa dizer, Carlinhos, que quando uma força forma 90 graus, ela nem ajuda, nem atrapalha no movimento. Tá claro? Então, tudo isso aqui a gente viu na aula passada. A gente fez a questão 1, a gente fez a 2, a gente fez a 3, a gente fez a 4 e paramos na 5. Eu vou fazer a 5. E aí a 6 é de vocês. Um garoto gasta 75 joules de energia para empurrar uma caixa. Como eu sempre digo para vocês, não é obrigado a desenhar, mas é bom que você desenhe. Então, como vocês sabem, um dos meus talentos, dos muitos talentos que eu tenho, é saber desenhar. Então, olha o garoto aqui, lindo e maravilhoso, que está empurrando essa caixa. Quem disser que ele está feio, é porque não tem talento para desenhar e está esnobando o meu talento. Olha a camisa dele, vermelha e branca listrada. Ele é o Wally, ó. Vou desenhar o Wally aqui, ó. Vai sair igualzinho, ó. O óculos, o nariz, a boca, o gorro do Wally. Então, ó, tá idêntico. Quem não consegue perceber isso é porque o seu talento em artes é muito ruim. Você não tem talento para observar uma arte e ver um artista trabalhando. Infelizmente, eu não posso fazer nada por você. Explica isso de motor resistente? É bem fácil, cara. Quando a força é a favor do movimento, ela tem um valor positivo, o trabalho. Aí, quando o trabalho tem um valor positivo, cara, ele é classificado como motor. E isso acontece quando a força é a favor do movimento. A favor é junto ou separado, gente? Me ajuda aí no português. E quando a força é contrária ao movimento, o trabalho é negativo. Aí ele é classificado como resistente. Então, aqui é contra o movimento. Separado mesmo? Então, acertei. Então, está aqui o menino. Ele gasta 75 joules de energia para empurrar uma caixa por 3 metros. Então, o deslocamento foi 3 metros. E esses 75 joules de energia, o que é a energia? O deslocamento é a letra D. E a energia que ele gastou é representada por que letra? Trabalho. Isso mesmo, Ana. Parabéns. Aí pode ser a letra W, como o Bruno falou, porém eu gosto mais dessa daqui que eu acho mais bonita. Mas pode ser o W sem nenhum problema, viu, Bruno? Aí ele pergunta, sabendo que a direção que o garoto aplicou a força é de 60 graus, então, ó, a força que o garoto aplicou forma um ângulo de 60 graus com o deslocamento. Determine a força do menino. Então, trabalho é igual a força, deslocamento, vezes cosseno de 60. Quem sabe de cabeça o cosseno de 60, que já decorou aquela tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Trabalho é uma força, beleza? Não, Carlos. Trabalho é uma energia gasta por uma força para deslocar um objeto. Trabalho, Carlos, é energia
gasta por uma força para deslocar o objeto. É a energia que a força transfere quando ela desloca o objeto. Então, trabalho é 75 de nada. Força eu não tenho. Deslocamento é 3. E cosseno de 60, Bruno está me dizendo que é 0,5. 1/2. Vou acreditar, viu, Bruno? Não vou nem conferir. Aí, o 2. Da próxima vez que escrever, escreve a letra devagarinho para tentar fazer. É assim, ó, Mário. Você faz uma curva para baixo, depois faz uma curva para cima, depois desce e gira. Curva para baixo, curva para cima, desce e gira. Tá? Então, o 2 que está dividindo, o 2 passa para o outro lado multiplicando. E o 3 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, quem fizer a continha, fica 75 vezes 2, 150. 150 dividido por 3 vai dar 50. Alguma dúvida na questão de número 5? Alguma dúvida na questão de número 5? Não? Tudo bem. A 6 é para vocês. Vou te dar duas dicas na 6. A primeira dica é que você vai usar a regra de 3 para transformar essa energia que está em calorias, porque calorias também é uma forma de medir energia para joules. Então, você vai usar a regra de 3. Ó. Se uma caloria vale 4 joules, 500 calorias vale X. Aí você bota aqui, ó, e você faz. E a segunda dica que eu vou dar é que quando ele não fala quando ele não falar o ângulo é de 0 graus. É porque a força é paralela. Quando ele não falar o ângulo é de 0 graus. A força é paralela. Tá certo? Por favor, tentem fazer aí. Vocês têm aí agora 4 minutinhos para tentar fazer. Tenta. Se errar, não tem problema, mas tenta. Tá certo? Belize, eu não estou sentindo muito bem. Sim, Duda. Não tem problema não. Você não está se sentindo bem. O resto dessa galera tenta aí. Quem tentar, coloca, por favor, com a resposta na parte de baixo. É verdade. Não se baseie pela resposta não, tá? Teve algum errinho de digitação ali. Esqueçam as alternativas, tá? Esqueçam as alternativas. As alternativas estão erradas. E aí, pessoal? Qual é a resposta? Isso mesmo. Parabéns. Então, vamos lá. Primeira coisa. Vamos fazer a regra de 3? 1 vezes x, x. 500 vezes 4, 2.000. Então, quando você come um chocolate que te dá 500 calorias, ele está te dando uma energia de 2.000 joules. Caloria é uma outra forma de medir energia, mas não é o SI. O SI, que é o Sistema Internacional, é joule, não é caloria. Então, o trabalho
que a energia que o chocolate está me dando foi 2.000. A força foi 100. O deslocamento, eu quero. Como não falou quem é o ângulo, quando não falar quem é o ângulo, você vai considerar que a força ela é paralela ao movimento. E se a força é paralela, o ângulo é 0. E o cosseno de 0 é 1. Ô, beleza. Se eu quiser, eu já posso botar a fórmula só F vezes D, porque multiplicar por 1, né, não precisa, porque multiplicar por 1 é sempre ele mesmo. Então, se eu quiser, eu posso botar logo só F vezes D? Pode, sem nenhum problema. Se a questão não te falou quem é o ângulo, é porque o ângulo é 0, aí a fórmula fica só F vezes D. Então, eu vou cortar esses zeros com esses zeros, fica 20 igual a D, então é D igual a 20 metros. Vocês entenderam? Alguma dúvida na questão número 6? Alguma dúvida, gente? Me diga, por favor. Alguma dúvida na questão número 6? Não? Deixa eu consertar logo essas opções, né? Porque na outra turma também eu vi que estava errado. Acabei não consertando. E aí, chegou aqui para vocês uma identificação que eu deveria ter corrigido já. E não corrigido. Então, perdoe-me que o slide lá provavelmente vai estar errado, tá? Quando no slide estava sem essa correção. Então, você vê que tem as pessoas perfeitas, elas também erram, né? Para você sentir agora um pouquinho melhor aí na sua casa. O áudio está meio abafado só para mim. Está ruim, o áudio está zoado. Agora estou entendendo. O áudio está ruim, testando. Testando o áudio. E aí, como é que está o áudio agora? Testando. Testando o áudio. Como é que está o áudio? Me digam aí. Melhorou? Está abafado ainda? Está ruim? Acho que é o microfone. Deixa eu tentar aqui pegar um outro microfone. Peraí. Deixa eu botar esse microfone. Testando. Como é que tá agora? Me digam aí. Testando. Testando. Como é que tá o áudio? Me digam aí, por favor. Agora foi? Muito melhor? Beleza. Então vamos lá. Hoje a nossa aula só tem esse único slide de conteúdo. Olha que legal. Só tem isso daqui para aprender na aula de hoje. E é bem tranquilo mesmo. E aí depois iremos fazer 2 questões do E3, não lembro agora se botei 2 ou 3 dessa parte. Tá certo? Vamos lá. Trabalho de uma força qualquer. Beleza. O que é uma força qualquer? Uma força qualquer é que ela pode ser constante ou ela pode ser variável. É isso que significa uma força qualquer. Ela pode ser constante ou ela pode ser variável. Naquele gráfico, a força é constante ou variável? Nesse gráfico que vocês estão vendo aí, a força é constante ou variável? Variável, né? Para quem não percebeu, ó, a força aqui começou, sei lá, de 20 no ponto X, e quando chegou aqui em cima, no ponto Y, a força não foi 20, foi, sei lá, 60, não sei o valor, estou chutando. Mas eu percebo que a força não foi constante. A força ela foi variável. Vamos agora estudar como é que a gente calcula o trabalho de uma força variável. Na vida real, a gente não consegue manter a força constante por longas distâncias. Quando você vai empurrar alguma coisa, uma caixa, um carro, depois de um tempo você cansa. A sua força pode diminuir. Ela começa com um valor grande e depois ela diminui. Ou ela pode aumentar. De repente você tem um incentivo moral. Vai lá, monstro, vai lá, empurra mais forte aí. Aí você vai e empurra mais forte. Sua força também pode aumentar. Aquela fórmula que nós aprendemos, ela tem uma condição para ser usada. Quem lembra qual é a condição para essa fórmula ser usada? Quem lembra qual é a condição para essa fórmula ser usada? Tranquilo, Ellen. A gente vai fazer ela todas na semana que vem, tá certo?
Ser uniforme? Não, Mari. Ter movimento? Não, Ellen. A condição não é essa. A condição para usar a fórmula. Ser constante o quê, Mari? Realmente, alguma coisa tem que ser constante. Mas o que tem que ser constante? Isso, Kaline, perfeito. Então, essa fórmula, a condição é que ela somente pode ser usada se a força é constante. Somente se a força é constante. Ô, Belis, e se a força mudar, eu vou poder usar essa fórmula? Não. Se a força mudar, você vai ter que fazer um artifício matemático de calcular através da área do gráfico. A área do gráfico de força por deslocamento vai ser sempre numericamente igual ao módulo do trabalho. Vixe, Bela, espera. Confundiu demais a minha cabeça. A área, você está dizendo que vai ser numericamente igual ao módulo do trabalho. Peraí. Módulo, eu sei o que é. Módulo é o valor sempre positivo. Beleza. O módulo, eu entendi. Numericamente igual. Isso aqui é igual. Isso aqui com N em cima é numericamente igual. A gente fala que é numericamente igual porque o mesmo número que deu para a área vai ser o mesmo número que vai dar o trabalho. Só o número que é o mesmo, não é a unidade de medida. Por quê? Porque a unidade de medida de área, você já viram em matemática que é metro ao quadrado. E a unidade de medida de trabalho, vocês já viram comigo, que é o joule. Então, a unidade de medida são iguais? Não. A unidade de medida não são iguais. Mas o número que deu pela área vai ser o mesmo número que vai dar para o trabalho. Então, a área do gráfico, ela pode ser usada tanto se a força for constante ou se a força for variável. Pela área, você resolve todos os casos. Pela área, vou repetir, você resolve todos os casos. Pela fórmula, você só resolve com força constante. O áudio está bugado, com um som atrás. Gente, eu não sei o que fazer, porque deve estar dando alguma pequena interferência. Eu estou usando o microfone, mas estou usando o do celular no mudo. Aí ele está captando um pouquinho pelo celular também, talvez. Tá? Infelizmente, desculpa. Deixa eu tentar de novo pelo celular para ver se vai voltar ao normal. Se desculpa. Pelo celular. Voltou ao normal. Tá bugado ainda. Pelo celular tá bugado ainda. Pior. Então, por aqui tá melhor? Testando. Por aqui tá melhor? Testando. Tá melhor? Gente, essas coisas vão ficar acontecendo durante a quarentena, né? Vai ter dia que a internet tá ruim, tem dia que a internet tá um pouquinho melhor, não tem jeito, tá? Essas coisas, infelizmente, a gente tem que saber lidar com elas e saber que a gente não vai ter todas as aulas na qualidade ótima, porque vai ter dia que a internet vai estar ruim e não depende da gente. Então, ó, lê esse box que eu acabei de botar aí, ó. Independente se a força é ou não constante, a área do gráfico de força por deslocamento será numericamente igual ao trabalho. Porém, a fórmula só pode ser usada quando a força é constante. Então, a fórmula só pode ser usada se a força for constante. Porém, a área sempre pode ser usada. A área pode ser usada quando a força é constante e também pode ser usada quando a força é variável. Deu para entender? Quando vai usar uma e quando pode usar a outra? Oh, Belis, mas por que eu posso usar a área? O porquê é porque você pega cada partezinha dessa aqui pequenininha e cada partezinha bem pequenininha você coloca a força constante. Se você pegar só um pontinho
naquele pontinho que você pegou, a força é constante. Se você fizer pontinho por pontinho, cada área dessa, ó, cada área dessa aqui, por pontinho, quando você faz cada um, você vê que dá a mesma conta da área. Então, como a gente não é besta, a gente não vai fazer de pontinho por pontinho. A gente vai fazer logo a área direto. Mas como é que a gente vai calcular a área? Aí, Kaline, a gente vai precisar lembrar um pouquinho de matemática. Existem várias figuras geométricas. Porém, na física, eu só vou precisar de 4 com vocês por enquanto. Eu só vou precisar de quadrado, triângulo, retângulo e trapézio. Mas só um segundinho, Kaline, que eu falo sobre isso. Ó, só quero mostrar para vocês aqui nessa última figura que se a força for constante, a área também pode ser igual ao trabalho. Porque a área igual ao trabalho funciona para força constante ou para força variável. Tá certo? E aí, vocês estão preocupados com as áreas. Mas não se preocupem não, ó. Ó como é fácil. Porque eu só vou usar as mais básicas. Vamos lá. A primeira é um retângulo. Quem lembra como é que é a fórmula da área de um retângulo? Isso mesmo, Mário. Base vezes altura. Base vezes altura. Vamos lá. A segunda mais básica, o quadrado. Quem lembra, qual é a fórmula da área de um quadrado? Lado a quadrado, vocês não estão errados. Mas, na verdade, também é base vezes altura, porque todo quadrado, ele é um retângulo. Nem todo retângulo é quadrado, mas todo quadrado é retângulo. Só que quadrado é um retângulo que tem lados iguais, que a gente chama de L. Por isso que fica L vezes L, por isso que fica L ao quadrado. As pessoas têm mania de achar que quadrado não é um retângulo. Quadrado é um retângulo. Só que quadrado é um retângulo de lados iguais. Tá certo? O terceiro, triângulo. Quem lembra como é que é a área de um triângulo? Quem lembra como é que é a área de um triângulo? Quem lembra como é que é a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Parabéns. Agora, você sabe por que é base vezes altura dividido por 2, Mari? Realmente, é base vezes altura dividido por 2. Mas você sabe por quê? Porque se você souber o porquê, você não precisa decorar. Você só precisa entender. Porque forma 2 quadrados? Quase. É porque forma o retângulo, quando você corta o meio, ele forma 2 triângulos. Então, você pega a área de um retângulo, que é base vezes altura. Como você cortou no meio e formou 2 triângulos, então você divide por 2. Por isso que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Porque todo retângulo pode ser dividido em 2 triângulos. Tá claro? Tá claro? E o último que a gente vai usar é o trapézio. Quem lembra como é que é a área de um trapézio? É a última figura que nós iremos usar por enquanto na física. Tem outras figuras, tem losango, tem círculo, mas por enquanto a gente só precisa dessas 4. Quem lembra qual é a área de um trapézio? Quem lembra qual é a área de um trapézio? Ninguém lembra? É base maior, mais base... Aí, lembraram. Ana lembrou. Mais base menor. Isso, Guilherme. Guilherme também lembrou. Vezes altura, dividido por 2. O mais difícil em um trapézio é você saber o que é base. Como é que eu sei em um trapézio o que é base? O mais difícil no trapézio não é decorar a fórmula, é saber o que é base. Como é que eu sei em um trapézio quais são as bases? Porque eu tenho 4 lados. Como é que eu sei quais são as bases? Isso mesmo, Mari. São os lados paralelos, ó. Se eu esticar o lado de cima e se eu esticar o de baixo, eles não se cruzam. Mesmo que estiver na vertical, ó,
Mesmo se a figura estiver na vertical, se eu esticar o de baixo e esticar o de cima, eles não se cruzam. Já esse lado X e esse lado Y, se eu esticar, ó, depois de algum momento, eles vão se encontrar. Então, eles não são paralelos. Então, essas são as 4 figuras que nós precisamos lembrar para fazer as questões de cálculo de trabalho através da área. Tá claro quais são as 4 figuras? Vou fazer a questão 7 e você vai fazer a 8. Tá? Vou fazer a 7. A figura representa o módulo da força F que atua sobre um corpo em função do deslocamento. Quem lembra o que significa a palavra módulo? Quem lembra o que significa a palavra módulo? Valor, exatamente. O módulo é só o valor, a gente não olha o sinal, é só o valor da força. Lembra lá de vetores? O módulo é só o valor. Sabe-se que a força atua na mesma direção e no mesmo sentido. Kaline, você que estava com dúvida, Kali, se é na mesma direção e no mesmo sentido, Kali, eu posso classificar como motor ou como resistente? Exato. Parabéns. Se é na mesma direção e no mesmo sentido, se ele pedisse, ele não pediu. Mas se ele pedisse para classificar, Kali, eu ia classificar como motor. Se fosse contra o movimento, eu iria classificar como resistente. Aí, ao invés de ser positivo, o trabalho iria ser negativo. Pode-se afirmar que o trabalho nesse trecho representado no gráfico em joules é... Vamos lá. Que figura geométrica é essa formada pelo gráfico? O gráfico é essa linha preenchida, ó, não é a linha tracejada. É a linha preenchida. É um triângulo. E como é que a gente calcula a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, eu faço, ó, trabalho é numericamente igual à área. Então, trabalho vai ser base vezes altura por 2. Quem é a base, galera? Quem é a base, pessoal? Isso, Bruno. Parabéns. Isso, Kaline. Quem é a altura? Quem é a altura? Isso aí. Só que tem que ser dividido por 2. Então, o trabalho vai ser 5 joules positivo. Se ele dissesse, Kaline, que fosse contrário ao movimento, o cálculo seria igualzinho, mas aqui no final, a Kaline, eu botaria 5 negativo, só no final. Tá certo? Como ele disse que é a favor do movimento, não é 5 negativo, é 5 positivo. E positivo, se eu quiser, eu não preciso colocar o positivo, né? Eu posso usar a área sempre, independente se a força é variável ou constante. Pode, Kali. Lembra aqui, ó. Lê esse box aqui, ó. Independente se a força é constante ou não, a área do gráfico é numericamente igual ao trabalho. Porém, a fórmula, Kali, você só pode usar a fórmula se a força é constante. A fórmula, ela reduz. A área, ela é geral. Porque a fórmula só funciona se a força for constante. A área funciona tanto para a força constante, ó, tanto para a força constante, como para a força variável. Tá claro? Vai lá. Faça a questão 8, é a última de hoje. Só tem essa 8, aí eu encerro com alguns recados e libero vocês. É a última de hoje. Façam aí, por favor. Tentem. Se errar, não tem problema, mas tenta. E o áudio, como é que tá? Melhorou um pouquinho? Continuou muito ruim? Tá dando para entender pelo menos um pouco? Como é que tá o áudio aí? Tá bom? Tá para entender um pouquinho? Melhorou um pouco? Tudo bem.
Eu vou dar para vocês aí 4 minutos, tá bom? Porque eu só tenho 12 de aula. Eu vou dar 4 para poder dar tempo de eu resolver e dar os recados que eu preciso dar, tá certo? Não sei, Kali. Eu não lembro de cabeça qual é a resposta, não. Deixa a galera botar mais opções aí pra gente tentar fazer juntos e eu digo qual é a resposta. Mas parabéns por ter tentado, independente se tá certo ou tá errado. De cabeça, eu confesso que essa daí eu não lembro, não. Pra fazer de cabeça é um pouquinho mais complicado. Tiago já achou letra A. Temos, por enquanto, letra A e letra E. Mais pessoas colocando também. Deixa eu dar mais 2 minutinhos, tá, gente? Pra galera terminar de fazer o cálculo aí. Ok. Muita gente agora colocando a resposta, então acho que eu posso fazer, né? Um corpo representado está sendo deslocado por uma força de direção e sentido constante de módulo variável, ou seja, o valor dela muda, conforme o gráfico abaixo. O trabalho é realizado de 5 metros até 20 metros. Então ele não quer de 0 a 20. Ele quer de 5 até 20. Então a figura formada, ó, é essa daqui de vermelhinho. Essa figura não tem nome. Vamos separar ela em 2 figuras para a gente poder calcular? Vou separar ela em um triângulo aqui em cima e um retângulo aqui embaixo. Tudo bem? Ah, Belis, eu não separei assim não, Belis. Eu separei em trapézio e em retângulo. Não tem problema. Ah, Belis, eu separei em 3 retângulos e um triângulo. Não tem problema. Vamos lá. Figura 1. A figura 1 é um triângulo. Triângulo é base vezes altura sobre 2. O triângulo 1, a base começa em 5, termina em 10. Então, a base é 5. A altura do triângulo 1 começa em 20, termina em 40. Então, a altura é 20. Dividido por 2. Fica 100 dividido por 2 e 100 dividido por 2 é 50. Agora, bora para a figura 2. A figura 2 já é um retângulo, ó. A figura 2, vou pintar aqui para você, ó. Ela é um retângulo. Retângulo é base vezes altura. A base começou em 5, terminou em 20. A base agora é 15, porque de 5 para chegar em 20 foi 15.
E a altura começou em 0, terminou em 20. A altura agora é 20. 20 vezes 15 vai dar 300. O trabalho, ele é numericamente igual à área, então ele é 50 mais 300. Então, o trabalho, ele foi 350 joules, letra A. A galera que errou ou a galera que não fez, vocês entenderam como faz? O importante não é ter acertado. O importante é entender como faz. Vocês entenderam como faz? Me digam aí, por favor. Ô, Belis, eu entendi, mas eu não fiz assim não e deu 350. Eu fiz com outras figuras. Tem algum problema? Não. Não tem problema nenhum. Se você quiser, ó, você pode fazer aqui um trapézio, a figura 1, e aqui um retângulo, a figura 2. Se você quiser fazer, você pode fazer um triângulo pequeno da figura 1, um retângulo pequeno aqui embaixo, um outro retângulo pequeno aqui e um outro retângulo pequeno aqui e somar as 4 partes, que também vai ser 350. Eu fiz com 2 triângulos e um quadrado. 2 triângulos, Mari? 2 triângulos eu não estou conseguindo ver. Eu só consigo ver um triângulo e um retângulo, um triângulo e 3 retângulos, mas 2 triângulos eu não consigo ver. Desce mais a linha do triângulo 1. Se eu descer a linha do triângulo 1, Mari, eu não tenho certeza que essa linha bate aqui no 15, viu? Toma cuidado. Não tenho certeza. Sem contar que essa figura aqui, 2, ó, seria agora um trapézio. Toma cuidado porque isso não mostra no gráfico, viu, Mari? Você fez uma suposição, pode ter dado certo, mas isso não mostra no gráfico. Kaline, eu fiz logo o trapézio. Kaline, a figura como um todo não é um trapézio, né? Porque a figura como um todo tem um trapézio que está colado em um retângulo. Então, a figura como um todo não tem nome. Você tem que dividir a figura em algumas partes. Pode ser em uma parte, pode ser em 2, pode ser em 3. Vocês entenderam, Kaline e Mari? De nada. Então, o que é que você aprendeu hoje? Aprendeu que essa fórmula, ela só pode ser usada se a força for constante. Então, aqui, ó, de 10 para 20, você concorda comigo que a força de 10 para 20 é constante? Vê se você concorda comigo. De 10 para 20, a força é constante. Você concorda? Então, se você usar a fórmula, ó, vai dar certo, quer ver? A força é 20, a distância é 10, deu 200. Só de 10 para 20, tá? Se você usar a área de 10 para 20 é um retângulo. E a área do retângulo é base vezes altura. Aí a base é 10, a altura é 20, também dá 200. Aí você teria ainda que calcular essa outra figura aqui, que seria o trapézio, que foi o jeito que Kaline fez. Aí você calcula essa outra figura aqui, o trapézio, e soma com 200. Tá claro, gente? Tem várias maneiras de fazer. Várias. Aí você escolhe a maneira que você se sentir mais confortável e faz. Vocês têm alguma dúvida? Posso passar para a parte só dos recados para liberar vocês? Para poder me despedir de vocês, dar tchau.